Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde, e há 10 anos acompanho as provas de título da Abram e tenho ajudado colegas a obterem com eficiência o título de nutrologia. Hoje trago para vocês o edital de 2022, publicado pela Abram. Quem vai tirar título esse ano, quem vai passar pelo processo da prova de título e se tornar médico nutrólogo, já anota na agenda, então, dia 10 e 11 de novembro de 2022, que você vai organizar toda a sua agenda de hoje até 10 e 11 de novembro para chegar nessa data com todo o conhecimento organizado e pronto para passar na prova de título. As inscrições até 31 de outubro, então até quase a véspera da prova dá para fazer a inscrição, dá para organizar currículo, mas aconselho já fazer isso agora, tomar a decisão agora e ganhar cada dia de estudo e de preparo do currículo até a data da prova. O que muda nesse edital de 2022? Quais são os pré-requisitos para você prestar essa prova e como é que você consegue o máximo de pontos? Então, quais são os próximos passos aí do candidato, você que quer prestar a prova e tirar o título esse ano? Bom, quem quer prestar o próximo, muitas vezes olha para trás, como é que foi o último, Novembro de 2021, a gente teve uma aprovação de média, 25% de aprovados. Dos aprovados, mais de 50% foram meus alunos, e capacitaram através das minhas aulas. O que esse pessoal que fez o ano passado pôde construir durante esse período de estudo? Organizar o conteúdo com mapa claro para os estudos, simplificar o aprendizado comigo e otimizar o tempo. Tá? O pior problema do médico é que a gente não consegue parar as nossas atividades para estudar para a prova. Então, já tenho recebido ligações, como é que se organiza o tempo para estudar, no plantão, atendo consultório. E a ideia é a gente fazer essa organização, esse plano de trocar o pneu com o carro andando. E tem dado certo, Tem dado certo para muitos colegas que têm filhos, têm família, têm cachorro, gato, e tem toda a atividade profissional. Uma vez que consegue organizar, consegue obter o título sem aparar a sua vida. E para aquele que não quer a prova de título agora, o estudante nutrologia já tem a aplicação imediata para o consultório, ou mesmo não a nutrologia como especialidade, mas sim dentro da própria especialidade ou área de atuação, essa aplicação na cidade imediata. Então, o que aconteceu de mudança nesse edital de novembro de 2022, esse edital dessa próxima prova? Bom, aconteceram muitas mudanças, muitas motivadas pela comissão mista de especialidade. A Abram teve que se adequar e teve que mudar, formatar o seu edital de acordo com as regras, ditadas pela Comissão Mista de Especialidade. Então, teve uma normativa em outubro de 2021, e nessa normativa ela deixava mais transparente o processo de titulação. Isso ajudou muito na Abram, que estava um pouco atrasado nisso em relação a outras especialidades, com mais tradição de prova de título. E desses pontos positivos, a gente tem que acabou acontecendo uma evolução do edital da Abram. Os critérios, os pré-requisitos estão mais claros, até mais assertivo o edital, e tem uma situação muito interessante que é a transparência. A gente vai ter pela primeira vez a liberação do caderno de provas e os gabaritos e recursos mais claros, mais definidos. E a rapidez entre a prova e o resultado final. Tá? Então, a AMB acabou ajudando os médicos a ter um processo mais rápido e mais transparente, principalmente dentro da prova de título. Então, o que a gente precisa saber nesse edital de novembro de 2022? Quem pode participar? Bom, a gente tem 3 categorias de pré-requisito. O primeiro é quem já tem a residência de nutrologia, que não é a maior parte das pessoas que vai prestar a prova para tirar o título, porque a residência é equivalente à prova de título perante a comissão mista de especialidade. Tem aquele que fez um treinamento com a carga horária igual da residência em nutrologia, só que às vezes não é aquela vaga oficial da residência. Então, esse se interessa a prestar. Então, já tem praticamente os pontos do currículo. E tem também o pré-requisito. E no item 3, a gente tem, então agora, de forma mais assertiva, o pré-requisito de quem tem experiência na área de nutrologia. Então, você tem que ter 4 anos, que é o dobro do tempo da nutrologia, mínimo para prestar a prova. E, de uma forma mais clara, tem que ter a residência de clínica médica ou cirurgia geral, como base, ou seja, como pré-requisito da nutrologia. Então, ou você tem a residência, ou você também tem que comprovar a atuação nessa área pelo dobro de tempo da residência, ou seja, dobro de 2, 4 anos. Como é que se deu isso? Se deu através da Comissão Mista de Especialidades, entre a AMB, entre o Conselho Federal de Medicina e a Comissão Nacional de Residência Médica,
Então, na comissão mista de especialidade, ficou definido isso. Então, lá atrás, já tinha dentro da resolução, desde 2016, que a exigência de tempo, né, de atuação na especialidade tinha que ser o dobro do tempo da educação formal da residência médica. E, além disso, em setembro de 2021, a resolução número 44 da Comissão Nacional de Residência Médica aponta, né, que a nutrologia tem 2 anos de formação, com acesso por meio de programa de residência médica em clínica médica, cirurgia geral, ou ainda o pré-requisito em área cirúrgica básica. Em outubro de 2021, se deixa de forma clara que é preciso o cumprimento de pré-requisito, né, para você pleitear o título de nutrologia. Então, em 2022, o candidato que vai para a prova de título, ele tem que ter, no mínimo, então, a comprovação das 2 coisas, da nutrologia e da base do pré-requisito para a nutrologia. A ABRAM coloca, então, 2 modelos de declaração. A declaração da experiência de nutrologia, para aquele que não fez a residência, e a declaração de experiência na clínica médica ou cirurgia geral. Lógico, a gente tem ainda algumas variações. A pessoa pode ter feito a residência de clínica médica e depois 4 anos de nutrologia, por exemplo. Então, ela comprova 2 coisas, a residência e os 4 anos da nutrologia. Mas o básico é você comprovar a nutrologia e o pré-requisito para a residência em nutrologia. O preço da inscrição, R$ 1.600, com associados a MB, 10% de desconto. A pontuação máxima da prova permanece aquele 100, então é fácil a gente entender a lógica da coisa. O que muda? Uma parte da prova de múltipla escolha tem 50 pontos, 100 questões, 1.000 pontos cada, e cai a parte dissertativa. Então, para aquele colega que não gosta muito de escrever, ou achava as questões muito amplas e ficava perdido e não sabia, né, o quanto parar na questão, porque as questões dissertativas às vezes era pontual, cite, mas às vezes era discorra, escreva, explique, né? Então isso às vezes perturbava aquela pessoa que não gosta muito de escrever, ou que sabe muito sobre aquele assunto. E isso caiu. Então a prova hoje vai ter 50 pontos relacionados aos testes, né, questão de múltipla escolha, 40 pontos relacionados à prática oral, e o currículo passa a valer 10 pontos. Então é a primeira vez que o currículo que valia entre 30% e 40% da prova, ou seja, ele era determinante para saber se você ia poder ir para o processo da obtenção de título. Esse ano não. Né? Se você tiver 1 ponto, 10 pontos no currículo, ainda você tem os 90 pontos da prova, os 50 da múltipla escolha mais os 40 da prática oral, para conseguir a mínima média de 60 pontos para ser aprovado. Então isso vai abrir para muitas pessoas que não tinham currículo tão bom, mas que vão se sentir motivadas a ir para a prova. Como é que funciona a pontuação do currículo? A pontuação do currículo, dentro do edital, eles colocam créditos curriculares. Então aqueles 10 pontos, eles transformam em 100 pontos. Então cada ponto, né, que está contando lá na prova, dos 10 pontos, vai equivaler na contagem só do currículo a 10 créditos curriculares. Isso é uma questão de múltiplo de 10, mas para você entender aqui, vamos pensar em termos de pontos, né? Quais são as atividades que mais teriam pontuação? A residência em nutrologia, que já garante os 10 pontos. Se você não tem a residência oficial, mas a análoga à residência já garante os 8 pontos. Estágio oficial, máximo de 5 pontos. Doutorado, 5 pontos também. Olha, quem fez doutorado em nutrologia tem 5 pontos. E o CN Nutro, 5 pontos. Então, aquele curso nacional, né, da ABRAM, de especialização lato sensu, dos 10 pontos equivale a 5. Eu fiz 2 anos de CN Nutro, já ganhou os 10 pontos do currículo. Ficou mais fácil a conta para essas coisas que tem mais pontos. Eu tenho mestrado em nutrologia. Eu tenho outro curso de pós-graduação da ABRAM. Eu tenho CENEP, a Nutri Esportiva. Pronto, já deu 3,3 vezes 2, se você tiver 2, mais os 5 do CN Nutro, já deu 11,6. Ficou mais fácil fazer a conta. Então, para aquela pessoa que já tem uma especialização lato sensu e está pontuando aqui, dos 10 pontos já tem 5, 6, ou já tem mais de 10, já ficou fácil, ficou mais simplificado o currículo e sem aquele peso, né, da dependência da nota final. Tá? Ele vai valer 10% no máximo da sua nota. E aí tem muitas outras coisas que podem também, né? Aqueles artigos, a participação em congresso vai valer também, tudo com sua pontuação máxima aqui. Em resumo, né, numa análise assim, a grosso modo, você poderia obter até 73,6 pontos no seu currículo, e você precisa só de 10. Numa análise mais factível, você tirando coisas que você provavelmente não vai ter se está em uma prova de título, né, para obter o título de especialista, você não fez a residência, você ainda não tem mestrado, doutorado em nutrologia, então não tem participação em banca,
Se você fez um curso só de pós-graduação do mesmo tema, do Seninutro, ou né, uma pós específica, você tiraria pontos que você não teria pela lógica. E numa máxima factiva ainda daria 45,3 pontos. Ou seja, ficou mais fácil, menos peso, menos pesado para ir para uma prova, você tomar decisão. E eu acredito que muita gente vai aproveitar essa oportunidade para estudar para a prova. O currículo, às vezes, demorava 1, 2, 3 anos para você conseguir aqueles 30, 40 pontos e muito investimento de dinheiro, às vezes. E agora, se você estudar para a prova, né, os 90%, tiver alguma coisa no currículo, sempre é bom ter até mais que os 10 pontos, mas se você focar nos estudos dos 90 pontos, você tem a chance de ir para a prova e obter o título de especialista. Ok? O que não soma ponto, tempo de formado, que já entrou em editais anteriores, nessa não entra, certificado de área de atuação, mesmo que tenha a ver com a nutrologia, coordenação de equipe multidisciplinar também caiu, só a participação em equipes que pontua, e participação em livros, eventos científicos, mesmo de medicina, que não sejam relacionados à nutrologia. Tá? Então isso não soma pontos. O edital tem ainda informações importantes, os documentos, como é que é o padrão deles, a questão de candidato com deficiência, a lactante e normas para recurso. Você com a gente com um gabarito na mão, como era feito anteriormente sem gabarito, né? Vários alunos questionavam uma questão de forma não jurídica, uma forma administrativa, e muitas vezes derrubava, né, aquela questão ou fazia com que todo mundo tivesse a pontuação de uma questão que tinha algum erro. Mas isso era feito pela memória, né, de todo mundo que prestava na prova. Dessa vez a gente vai ter não só as questões, né, na liberação da prova você vai sair com um caderno de questões, mas também vai ter de forma clara o gabarito associado àquelas questões. Então ficou mais fácil, né, de recursos em questões. A gente sabe que erro tem todo, né, o processo de obtenção de título vai ter, ou até o concurso, né, a gente acaba aparece alguns erros, alguns lapsos, seja de digitação, seja de interpretação, e é interessante a gente ter isso de forma clara. É data de limite, 30/11 aí para recursos. Então, isso foi um dos ganhos que foi meio que colocado goela abaixo na Abram, que escondia muito isso, né? Não podia nem anotar no lugar do gabarito, né, nada sobre a prova, era uma coisa meio velada. E isso já acontece há décadas em outras especialidades, né? Ocorre a transparência. Através da transparência, acho que a gente vai evoluir mais na nutrologia nos próximos anos. Na pediatria, um exemplo disso, né? A gente tem os cadernos publicados, até com as questões comentadas logo depois da prova. Então, ó, anotar na agenda, dia 10 e dia 11 de novembro é a data de você ganhar medalha de ouro, a data para a Olimpíada, né, e ganhar medalha de ouro. É a data que você vai atingir o grau máximo de organização, não somente do conhecimento, para a prova e vai tirar a prova de título esse ano. O que a gente teve de mudança no edital na questão de conteúdo programático e bibliografia? Não teve nada significante. A gente teve a manutenção de alguns livros muito antigos, sem edições atualizadas, e teve um outro livro novo. O importante é que se a gente for entrar na questão do edital, a gente tem que, se for citar alguns livros fora disso aqui, ó, é bom a gente achar a questão de recursos nesses livros aqui. Mas para estudar nutrologia, eu dou orientação muito maior, tem muito mais livro bom para aprender nutrologia do que só a do edital, tá? Que o processo é para ser eficiente no aprendizado também. A questão do conteúdo, né, para a prova, ele também é basicamente o mesmo, com algumas alterações de textos aqui, mas a nutrologia você pode escrever várias formas diferentes, ainda vai ser na mesma, então isso era esperado que não fosse mudar muito. Para você que quer agora para essa prova e tirar o título de especialista, quais são os próximos passos? Primeira coisa, organizar os comprovantes para o currículo. Se você já fez isso, adequar o novo modelo e ver se você tem os 10 pontos. Né? Numa versão mais pessimista, se tem os 10 pontos? Ótimo, fica tranquilo, esquece isso. Pegar essa semana, a primeira semana, do caminho até o dia da prova, você vai zerar a questão do currículo. Né? Depois, acrescentar alguma coisa nos próximos 2 meses, você coloca, mas a questão do currículo tem que ficar resolvida agora. Se tem 9 pontos, é 9 pontos. Se tem 20 pontos, é 20 pontos. Se tem 50 pontos, 50 pontos. Se tem 3 pontos, vai ser 3 pontos. Você vai para a prova e aí você vai ter os outros 90 pontos para conseguir atingir os 60, né, necessário para aprovação. Então faça isso já, peça para a sua secretária já se organizar, digitar tudo no modelinho do edital e você tira isso da cabeça. Isso pesa e a gente não pode perder um dia de estudo para se quiser fazer isso de forma eficiente. Como é que otimizar os estudos? Desde agora, você vai ter que separar um espaço na sua agenda, no meio da sua semana, para estudar o edital, estudar a base, estudar a lógica. Não dependa das últimas semanas para estudar para a prova, porque a gente tem um tempo maior, a gente tem 70 dias aí aproximadamente para a prova,
mas a gente não pode deixar para o último mês. Alguns editais em edições anteriores eram liberados, teoricamente, com 40 dias, mas teve editais ainda com menos de 40 dias sendo liberados. Então, ter um mês já era pouco. Agora, a gente tem que agradecer que a gente tem essa questão de uma certa antecedência, mais de 2 meses para estudar para a prova. Então, dá tempo para qualquer um que queira fazer isso. Tá? Não precisa parar de trabalhar, mas qualquer um que queira organizar a sua agenda para passar na prova de título. Se você quiser uma ajuda, eu desde 2014 tenho feito cursos, tenho ajudado colegas a se preparar de uma forma eficiente para a obtenção do título de especialista. Tá? O que eu usei para mim de uma forma bem visual, de uma forma mnemônica, eu estudei para passar na prova e também estudei para vida prática. E eu faço isso, e deu certo comigo e deu certo já com centenas de colegas que estudaram nutrologia. O que eu vou fazer nos próximos dias? Para ajudar você que está na dúvida, ou você que quer um empurrão, eu vou fazer um intensivão de nutrologia. Eu vou liberar ele até dia 9 de setembro. Então vai estar liberado para qualquer um de forma gratuita. Se você quiser falar assim, não, quero ver se a nutrologia é isso que eu estou fazendo, quero ver se é para mim, pensando numa próxima prova. A gente tem aqui um intensivão da nutrologia. Okay? Só com isso já dá para se organizar e já dá para dar um start, não começar derrapando essa reta final para a prova de título. Lembrar, né, quando a gente fala, mas eu não sei se eu sei tudo da nutrologia e tal. Quem está indo para a prova de título, no mínimo aí, tem 10 anos de medicina, né? 6 da faculdade, mais 4 de residência e residência, vamos supor. Então tem de 10, às vezes, a 14 anos de experiência na medicina. Então a gente sabe muita coisa, é a questão de organizar a informação para ir para a prova, com aquilo tudo organizado e de forma eficiente passar na prova de título. Esse intensivo é exclusivo para médico. E se você quiser já estudar de uma forma que atinja aquele pico em 10, 11 de novembro para passar na prova de título, pode vir comigo que eu já vou liberar algumas vagas para o meu curso online completo, para preparar, onde eu vou pegar você na mão e levar até o dia lá da prova de título, para que você faça isso de forma mais eficiente possível. A gente já tem aqui do curso de preparatório 27 edições, tá? E onde a gente sabe que o tempo corre, né? O tempo com 24 horas de plantão, você gastou aquelas 24 horas, mais o tempo para se recuperar, então a gente acaba não tendo como fugir disso. Mas mesmo assim, o tempo correndo ao contrário, a gente sabe que dá para se preparar para chegar no dia 10, 11 de novembro, preparado para ser aprovado na prova. Então, quem quiser ter acesso ao intensivão de nutrologia, que vai estar liberado nos próximos dias, ou estudar comigo até o dia da prova, no meu curso mais completo, clica no link abaixo e se inscreva aí. Um abraço e bons estudos!